Agradecer a nossa equipe, agradecer a presença de todos vocês. E vamos então à nossa penúltima aula, porque a última aula vocês aqui vão dar. Hoje essa é a penúltima aula que a nossa equipe dá, e é muito mais uma aula de orientação e de tirada de dúvidas do que uma aula de apresentação de conteúdos, né? Os conteúdos a gente já apresentou para vocês nessas outras, nessas outras 8 aulas, né? Já vimos todos os vagões. Então, hoje o nosso roteiro, o nosso spoiler é isso aqui. A gente vai, ao longo dessa aula, trabalhar a ideia de onde fazer a expedição, como montar os contatos com os gestores, né? Que é muito importante, sem o qual a gente não consegue fazer nenhuma expedição, porque isso tem impacto na saúde local. Tentar discutir um pouco de qual é a experiência prévia que a gente precisa ter para fazer isso tudo, quais as decisões que precisam ser tomadas, né, como fazer como buscar as autorizações, as parcerias que são necessárias, quanto custa fazer isso, né, do mais simples ao mais caro, e como fazer o pré, o durante e o pós-expedição, e finalmente a nossa avaliação, tá? Lembrando que quem entrar na sala, não esquecer de escrever o seu nome, o seu estado, porque é assim que a gente está conseguindo registrar a presença. Naquelas 2 primeiras aulas, a gente passou uma lista de presenças no formulário Google, mas a gente viu que não era tão efetivo quanto analisar o arquivo que é gerado no chat da nossa aula. Tá? Então, o chat realmente, para nós, foi muito, muito rico em termos de identificar quem é que está presente. Como eu disse, finalzinho da segunda semana, né? Já vamos quase completar 15 horas de aula aqui, síncrona e ao vivo, né? É a nossa 9ª live. E vamos começar então por onde, né? Onde que a gente vai fazer uma expedição do Expresso? Quando a gente começou a discutir isso, essa questão não estava na nossa cabeça, porque ela foi formulada pelos nossos colegas, pelas nossas pessoas afetadas da Rio Chagas. Então, aonde eles queriam? Aonde eles tinham família, aonde eles moravam, né? Então, a Nancy queria que a gente fizesse uma expedição na cidade de Grão-Mogol, no interior de Minas Gerais. A dona Luzia queria que a gente fizesse em La Sance, a dona Josefa queria que a gente fizesse na cidade dela da Paraíba, o outro queria que fizesse em Pernambuco, e a nossa discussão na época foi muito simples. A gente, como era 2019, estávamos completando 110 anos da descoberta da doença de Chagas, nós resolvemos ir para o estado onde a história tinha começado. Então, a decisão de ir para Minas teve a ver com aquele momento, 2019. Mas, mesmo assim, aonde em Minas, né? Nós tínhamos 2 cidades muito, muito importantes historicamente, que era La Sance e Bambuí, 2 cidades que a gente já sabia que, do ponto de vista da intervenção em saúde, não eram tão importantes. Mas, ao mesmo tempo, tinha a Nancy querendo que a gente fosse para Grão-Mogol, que era uma cidade que já tinha, a gente sabia que tinha ainda um pouco de transmissão ativa e tinha muitos casos crônicos invisíveis. Aí, o que a gente fez? A gente começou a conversar com a secretaria local. Então, essa questão aqui eu trouxe 6 argumentos, 6 motivos que podem levar a gente a escolher o local, né? O local pode ser um local com casos crônicos não notificados, né, que sejam casos a gente ajudar na busca ativa para notificar e tratar. O local pode ser um local com risco de casos agudos, né, como Pará, por exemplo, como o Acre, ou os locais onde tem tido surtos e a educação em saúde é muito importante. Um local onde esteja acontecendo um processo de organização de uma nova associação, e a presença do Expresso lá vai ajudar a catalisar esse processo de organização, né? Um local onde esteja havendo desmatamento e registro de triatomínios em função da diminuição da biodiversidade, né?
Um local em que a transmissão vetorial esteja controlada, mas a educação em saúde já não está mais mantendo a memória daquilo. Então, isso aconteceu, a gente viu muito claramente em Lassance, que a gente não tinha mais problemas de transmissão vetorial, mas as pessoas não sabiam mais muitas coisas sobre doença de Chagas e precisavam saber, né? E, finalmente, um local com formação de profissionais de saúde, em que a formação desses profissionais tem algum tipo de negligência, ou seja, será que em algum local, uma universidade, um local mais universitário, interior do Rio Grande do Norte, interior de Minas, que seja um polo de formação universitária, será que um local com um polo de formação de profissionais de saúde estão falando de Chagas num determinado momento, num determinado local? Então, esse, por exemplo, foi um dos critérios para nós irmos a Montes Claros, né? Então, eu trouxe para vocês, de novo, uma coisa que a gente discutiu na aula 2, que é a novidade que o grupo de Chagas do Ministério lançou esse ano, que é a territorialização e a vulnerabilidade para a doença de Chagas crônico. A gente já discutiu um pouquinho isso, né? Nós temos aqui os territórios em análise, eles podem ser municípios, eles podem ser macro-regiões de saúde, eles podem ser unidades federativas, estados, né? E eles podem ser agregados importantes na doença de Chagas. Eu não vou entrar em detalhes, vocês têm acesso a esse boletim, né? Mas eu vou usar esse boletim para a gente pensar em critérios para escolher onde. Então, como eu falei, esse boletim, esse índice de vulnerabilidade para a doença de Chagas crônica, aqui não é para doença de Chagas aguda, é para doença de Chagas crônica, ele é formado por 3 subíndices. Um subíndice de indicadores epidemiológicos totalmente direcionados à doença de Chagas crônica, um subíndice sentinelas relacionados a doenças e agravos que decorrem da evolução da doença de Chagas, por isso tem um coraçãozinho aqui, e aqui por isso tem um parasito, né? E um índice de acesso relacionado aos acessos ao serviço de saúde. Dando um pouquinho mais de ênfase a cada um desses subíndices, a gente vê que o subíndice relacionado à doença de Chagas crônica, ele é ligado ao cadastro que o SUS faz, de cadastro de autorreferidos para a doença de Chagas. Então, são as pessoas que dizem que têm doença de Chagas e na atenção básica são registrados. O outro é a mortalidade por doença de Chagas em pessoas menores de 49 anos. Isso é registrado na base do SINAM, né? O outro é a mortalidade de doença de Chagas em maiores de 50 anos. Os dois são registrados na base do SINAM. E, finalmente, as internações por doença de Chagas, CID-10, B57, que é a característica da doença de Chagas no Cadastro Internacional de Doenças, na sua versão 10. Repara que aqui eles botam um peso diferente, né? Então, as internações por doença de Chagas têm um peso de 10%. Aqui, a mortalidade por doença de Chagas em pessoas de mais de 50 anos tem um peso de 36%, aqui de 34%, então a mortalidade pesa 20 e tantos, 30, quase 70% aqui, e aqui 20% os cadastros e aqui 10% as internações. Cada subíndice desse, então, é composto por o nome disso é índice composto, né? Todos eles são índices compostos e o peso é diferenciado. E se você coloca, então, o número de cada que é obtido a cada ano em cada município, você vai conseguir o subíndice daquele município referente a esse índice relacionado à doença de Chagas, né? O subíndice Chagas. O subíndice evolução da doença de Chagas, que tem a ver especialmente com doença cardíaca, ele trabalha com mortalidade por CID-10, sentinelas para a forma cardíaca, então insuficiência cardíaca, mortalidade por insuficiência cardíaca, mortalidade por AVC, mortalidade por doenças que não vão aparecer como doença de Chagas, mas vão aparecer como doença cardíaca, que podem sinalizar que ali talvez tenha uma doença de Chagas por trás, mesmo que ela não tenha sido diagnosticada, tá? E aqui vocês têm 60% desse peso. E 40% desse peso está na internação por insuficiência cardíaca, né? Claro, 60% das internações são causadas por outros motivos, mas no Brasil, quando você tem internação por insuficiência cardíaca, internação hospitalar,
e isso é registrado também nas bases do Ministério, né, no DataSUS, você tem esses dois indicadores, com pesos diferentes aqui para formar esse subíndice. E, finalmente, o subíndice acesso aos serviços de saúde, que também é formado por 4 indicadores, vocês estão vendo aqui, que são sempre indicadores que nós temos acesso no DataSUS, né, que pega a cobertura populacional pelas equipes de atenção básica, então, assim, quanto da cidade que está sendo atingida pela equipe de atenção básica, que é quem vê primeiro o problema, quando o problema ainda é crônico, né? A razão entre procedimentos ambulatoriais totais e aqueles procedimentos ambulatoriais relacionados à doença de Chagas, e aqui a gente tem um peso de 20%, e aqui a gente tem um peso de 54%, né? A razão de procedimentos ambulatoriais relacionados à doença de Chagas em pessoas maiores de 50 anos, porque pega bastante gente que tem já a doença diagnosticada, né? E, finalmente, o percentual de internações por insuficiência cardíaca com sorologia positiva para a doença de Chagas. Então, aqui já é um dado muito específico, né? 10% desse índice. Então, reparem que aqui, novamente, temos um índice composto. E aí, o que acontece? A gente tem os 3 subíndices, cada qual com um peso diferente. Então, o peso, vou mostrar aqui agora, o peso do subíndice Chagas é 54% na composição do índice final, o peso do índice Sentinela é 34% e o peso do índice Acesso é 11%. Isso tudo junto vai dar o índice final de vulnerabilidade, e vocês vão lembrar que eu mostrei algumas vezes esse mapa. Lembra, esse mapa nós não conhecíamos até 14 de abril deste ano. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, tem 4 meses que esse mapa está disponível. E ele traz o índice de vulnerabilidade de cada estado do Brasil, né? Mas isso também tem por região, por macro-região, eu não vou entrar nesse detalhe, mas está tudo bem detalhado aqui. A gente não vai fazer o Expresso Chagas na região inteira, né? A gente vai no município. Então, onde é que a gente encontra esses dados por município? A gente encontra nessa publicação que é chamada Subíndices e Índice de Vulnerabilidade para a Doença de Chagas por município do Brasil. Ela está disponível nesse link aqui, e eu vou mostrar para vocês. Essa é a cara, ela tem 127 páginas, cobre todos os municípios, estado por estado, então ela vem assim, ó, Rondônia, né, o código da unidade do estado, o código do município, o nome do município, aí vem subíndice Chagas, subíndice Sentinela, subíndice Acesso, índice de vulnerabilidade para a doença de Chagas. Então, só nessa página você já vem, por exemplo, que tem em Rondônia uma cidade que tem 0,438 de vulnerabilidade, outra de 0,368, outra de 0,123. A vulnerabilidade é diferente, outra de 0,101, mas tem uma aqui de 0,548. Né? Então, Rondônia é um estado que tem uma vulnerabilidade importante. Lembra aqui, Rondônia, cadê Rondônia? Rondônia está aqui, ó, no total, 0,256, no total do estado, mas tem cidades em Rondônia que tem 0,548. Lembra que quanto mais próximo de 0, menor a vulnerabilidade, quanto mais próximo de 1, maior a vulnerabilidade. Claro que essa vulnerabilidade, ela depende da composição dos subíndices. Então, essa cidade aqui que tem 0,548 de vulnerabilidade, ela tem um índice de Chagas alto, 0,455, um índice Sentinela alto, 0,669, e um índice de acesso alto, que é 0,633. Então, a gente não está lidando aqui com a organização de uma expedição a Rondônia. Mas se eu for fazer uma proposta ao Ministério da Saúde, eu vou pegar a cidade mais vulnerável de cada estado e vou fazer uma proposta que cubra todos os estados com suas cidades mais vulneráveis, e vou fazer uma proposta específica para que a gente tenha 24 expedições feitas nas cidades mais vulneráveis, como um exemplo, para a gente até poder ter mais experiência, né, em realizar o Expresso Chagas como uma tecnologia que vai fazer busca ativa, que vai ajudar a implementar o cuidado. Por quê? Porque aí, na expectativa dos próximos anos, talvez esse subíndice mude, porque esse subíndice ele é anual, né? Isso foi calculado agora em 2022, então em 23 vai ter um outro, em 24 vai ter um outro, e assim vai. No final você vai ter uma evolução temporal
daquela cidade, daquela localização. Por isso que eu disse que esse é um instrumento extremamente poderoso, que ele consegue mensurar intervenções no sentido de reduzir a vulnerabilidade para a doença de Chagas crônica. Aí eu fiz aqui um exercício, né, de buscar nessas 127 páginas algumas cidades que nos interessam, né? Eu comecei com as cidades de Goiás, aí em homenagem aos meus colegas de Goiás que estão presentes, né? Peguei 3 cidades, né? A cidade de Posse, que é onde nós pensamos em fazer o Expresso nos dias 3, 4, 5 de novembro, né? A gente já tem o aval da secretaria de lá. É uma cidade que tem um alto índice de vulnerabilidade, 0,444. Eu não procurei se é o mais alto do estado, mas a gente poderia ver isso depois. Eu procurei a cidade de Alexânia, que é a cidade natal da presidente da Associação Chagas de Goiás, que é a dona Nilva, né? Que tem um índice de vulnerabilidade um pouco menor, mas como vocês lembram, Goiás é o estado que tem maior vulnerabilidade como um todo, né? E peguei a capital, Goiânia. Goiânia cai muito. Por quê? Porque Goiânia cai muito? Porque o subíndice Chagas é menor aqui, muito menor aqui do que, por exemplo, em Posse. Mas os subíndices sentinelas, tanto em Alexânia quanto em Goiânia, o sentinela em Alexânia é grande, o de acesso é grande em Alexânia e em Goiânia. Então, você tem um subíndice final que é bastante alto. Se a gente comparar, por exemplo, esse subíndice de Goiânia capital, com o subíndice de Belém, capital, você vê que em Goiânia tem uma vulnerabilidade maior para a doença de Chagas do que em Belém, né? Por quê? Belém tem uma vulnerabilidade maior para a doença de Chagas aguda e não crônica. Então, aqueles índices que compõem a vulnerabilidade desse indicador não são tão fortes em Belém, por exemplo. Então, em Belém você tem 0017, 0078, 0694, que é o índice de acesso. Olha como é importante isso aqui. Significa que o acesso lá é o ponto mais frágil, né? Acesso ao quê? Lembra o que é o subíndice de acesso? Acesso, Acesso, né, à cobertura populacional, os procedimentos ambulatoriais, né, os procedimentos em pessoas gerais e maiores de 50 anos e as internações por insuficiência cardíaca. Então, essas questões são as que impactam, por exemplo, no índice de Belém. Mas aí vamos analisar, por exemplo, Piauí, que a gente também tem um grupo forte aqui, que talvez faça um expresso lá em outubro, né? A Simone, a Jacenir, são pessoas que estão trabalhando, montando uma equipe para fazer um expresso no Piauí. Onde a gente faria? Arraial ou Teresina? Eu procurei pessoas que estão no nosso curso, que são de Arraial ou de Teresina. Repara que a vulnerabilidade de Arraial é 0,3 e a de Teresina é 0,1. Se a gente fosse escolher em função de vulnerabilidade, a gente não iria fazer nenhum dia em Teresina, a gente iria fazer um dia ou 2 lá em Arraial. Por quê? Porque a gente poderia levar profissionais de Teresina para lá, a gente teria uma mensuração de interesse da população, a gente teria formação das pessoas nisso, e tem 2 índices muito importantes, que são os sentinelas e o acesso, que são muito altos aqui em Arraial, maiores do que Teresina. Aí eu me lembrei que um dos nossos colegas falou que Miracema, ele conhecia Miracema aqui no estado do Rio, como um local que tivesse doença de Chagas. Aí eu fui olhar a vulnerabilidade de Miracema, no Rio de Janeiro. Miracema tem 0,2 de vulnerabilidade, é alta essa vulnerabilidade, é maior do que Teresina. Mas repara, o Rio de Janeiro, capital, tem uma vulnerabilidade muito maior. Então, para nós, esses indicadores do Rio de Janeiro mostram que a gente tem que fazer muito trabalho aqui no Rio de Janeiro ainda, né? E isso vai nos mover a esse diálogo com a Secretaria de Saúde aqui do Rio de Janeiro. Agora, repara uma coisa interessante. Miguel Pereira e Miracema, que são cidades do Rio de Janeiro que ficam no interior, na área rural, elas têm 0 do subíndice Chagas. Lembra que o subíndice Chagas, vou voltar lá, o subíndice Chagas são cadastros autorreferidos para doença de Chagas, mortalidade por doença de Chagas e internações por doença de Chagas. Então, não está morrendo gente lá, nem está sendo registrado gente com doença de Chagas lá. Então, a gente não vai fazer uma expedição lá nesse momento. Talvez a gente faça uma expedição
em termos de educação, em termos sentinelas, né? Mas é mais importante a gente focar nossos esforços por o Rio de Janeiro, por exemplo, na própria capital. Aí a gente vai ter que entrar nas sub-regiões, nas regiões de saúde, né? Aí, por isso que o diálogo com a secretaria é muito importante. E aí a gente vai ter que territorializar essa discussão de onde vai fazer, tá? Eu trouxe mais um aqui com Minas e com Bahia, porque nós temos muita gente de Minas no nosso curso e muita gente da Bahia aqui também no curso, né? Em Minas, que é onde né, tudo começou, o estudo começou, repara, Belo Horizonte é 0077. Vou lembrar aqui, Belém é 012, Rio de Janeiro é 038 e Goiânia é 0163. Então, Belo Horizonte é o lugar que está mais bem resolvido em termos de vulnerabilidade. Devemos fazer um expresso lá? Só se for para educação, só se for para exemplo, por exemplo, porque lá tem uma concentração de profissionais de saúde sendo formados, o FMG, o EMG, Instituto Federal, que talvez valha a pena a gente fazer um expresso em Belo Horizonte. Mas não é para fazer busca ativa de casos, porque os casos lá estão relativamente resolvidos, tanto os subíndices são todos relativamente pequenos, com exceção do índice de acesso. Lembrando, de novo, o que é o índice de acesso? O índice de acesso são internações por insuficiência cardíaca com sorologia positiva, procedimentos ambulatoriais por doença de Chagas em relação ao total e cobertura populacional das equipes de atenção básica, tá? Vou voltar aqui para Belo Horizonte. E La Sance e Espinosa, que nós já fomos, tem um índice de vulnerabilidade baixo, né, relativamente aos demais. Bambuí, que foi onde a doença de Chagas foi mais estudada em todo o Brasil, tem um índice de vulnerabilidade relativamente baixo. Então, a gente deve fazer expedições nessas cidades a depender das conversas com as secretarias. Nós já fizemos um em Espinosa, que foi aquele lugar onde mostrei para vocês, que teve mais de 1.000 pessoas, né, e que teve 20% de positividade. Então, qual foi o sentido de fazer o expresso nessa localidade? Foi justamente fazer uma concentração, uma atividade que chamasse a atenção da população e que a população interessada em Chagas, interessada em fazer o diagnóstico, fosse lá naquele lugar. É como quando a gente faz uma campanha, um Dia Nacional de Vacinação, em que a gente chama a população para os postos. Nesse dia, a gente chamou a população para um posto de falar de Chagas e de testar Chagas. E aí foi muito importante fazer, ainda que a vulnerabilidade de Espinosa não seja tão grande quanto a de outras cidades, né? Agora, tem uma cidade em Minas que tem uma vulnerabilidade extraordinária, que é 0,5, que é Fruta de Leite. É uma cidadezinha muito pequenininha no interior, né? Que a gente não planejou ir e que a secretaria gostou tanto de ter sabido disso que ela foi nos encontrar em Grão-Mogol e foi nos encontrar em Montes Claros. Então, a equipe técnica da Secretaria de Fruta de Leite mostrou um interesse muito grande em fazer o expresso, né? E nos mostrou que eles tinham uma associação de portadores lá, criada há mais de 10 anos, que estava desativada, porque não estava pagando a contabilidade, o CNPJ estava inativo. Então, um dos legados da nossa expedição a Grão-Mogol e a Montes Claros foi conversar com essas pessoas de Fruta de Leite, deixar lá aquele núcleo mais ou menos estabelecido, e nós pretendemos, em 2023, voltar nessa cidade, que é uma cidade altamente vulnerável. Então, novamente, o critério para escolher onde vai é um critério técnico, mas também pode ser um critério afetivo, da onde você tem pessoas que querem resolver o problema local. Mesmo que esse problema, em termos de população em Fruta de Leite, seja pequeno em relação à população de Espinosa ou à população de Belo Horizonte, por exemplo, tá? Já na Bahia, nós pegamos aqui 4, eu falei mas na realidade eu fiz isso ontem com a Rita, né, à noite, a gente ficou discutindo esses itens todos, né, nós pegamos aqui cidades, né, em que nós temos pessoas do curso presentes. Essas 3 cidades a gente tem Salvador, Queimadas e Água Fria, tem pessoas presentes no curso. Repara que a vulnerabilidade não é tão grande, né? 0,136, 0,129, né? Mas tem determinados índices de subíndices que são altos. E nós encontramos uma cidade lá na Bahia que tem uma vulnerabilidade muito grande, que é Riachão das Neves, com 0,30.
0,31, comparativamente a Salvador, que ela é 3 vezes mais vulnerável do que Salvador, né? E é 6 vezes mais vulnerável do que Queimadas. Então, novamente, a equipe de Salvador, a equipe da Bahia, quando quiser estruturar um Expresso Chagas em uma das cidades, vai ter que optar por uma daquelas 6, um daqueles 6 critérios. Pode combinar todos os critérios, né? Isso não tem problema nenhum, combinar mais de um critério. Mas o importante é que não é a Fiocruz que escolhe e não é só a equipe que escolhe. A secretaria local precisa estar totalmente envolvida e conhecer os seus índices, tá? Então, mostrando aqui, a gente disponibilizou aqui o link, mas depois eu vou botar até nos nossos materiais lá do curso, né? O PDF isso aqui é um PDF, né? Esse PDF aqui que eu mostrei para vocês, de 127 páginas, é o PDF já baixado para vocês poderem ter acesso e olhar com calma essa vulnerabilidade para a doença de Chagas crônica. Agora vamos pensar na doença de Chagas aguda, é outra problemática, né? Onde é que pode haver risco de casos agudos? É onde está sendo registrado casos agudos. Então, isso aqui é o boletim de 2019, tinha um mapa de casos agudos, tá? Oral, vetorial, transmissão vertical de mãe para filha e transmissão ignorada, porque tem uma parte dessa transmissão que está ignorada, a gente ainda não sabe, né? Então, 25 casos que não se conseguiu apurar qual foi a via de transmissão. 330 foi apurada que era transmissão oral, 23 foi transmissão vetorial, né? E algumas outras, então você tem uma transplacentária, nenhuma transfusional, uma acidental, geralmente o acidente é de laboratório, mas a gente viu que pode ter acidente também de caça, né? Então isso é interessante. Então esse já era um dado em 2019. Tá, tem uma concentração importante aqui no Pará, em várias situações, em toda a região amazônica, vocês estão vendo aqui, né? Mas também tem na Bahia, também tem no Tocantins, também tem no Rio Grande do Norte, e assim vai. São onde vem sendo registrados casos, e aqui é 2018, tá? Aqui já é o dado de 2021, em que nós temos, estado por estado, o número de casos agudos que foram registrados. Então, a região norte é a campeã de casos agudos, né? E aqui é a de 2020, essa é a de 2021, de modo geral, a questão oral. Então, de certa maneira, para a gente trabalhar nessas cidades em que tem risco de casos agudos, evidentemente que a gente tem que ter, por exemplo, mais pôsteres e mais atividades ligadas à alimentação, porque a via oral é 75% dessa transmissão. Então, talvez a gente não precise falar tanto da via oral lá no interior de Minas, porque em Minas praticamente não está tendo registro nenhum de Chagas agudo. O nosso problema lá em Minas é Chagas crônico, Goiás a mesma coisa. Mas a gente tem que falar de Chagas agudo nos territórios e nos estados onde tem Chagas agudo, certo? Bom, depois tem o item do contato com gestores. Para todos os locais onde a gente vai, seja através da Fiocruz, das iniciativas da Fiocruz, a gente faz o contato com o gestor local. Ontem o Valdinei falou para a gente, não, vocês têm que uma nota para o secretário do meu estado. A gente faz, sim, uma nota para o secretário do estado, a gente fará, né? E a gente tem uma resposta. Nesse caso aqui foi o secretário de Goiás, porque a gente queria fazer o Expresso lá em Goiás, na cidade de Posse, né? Então, a equipe da Secretaria do Estado de Saúde nos respondeu, manifestamos favoravelmente, tendo em vista a pertinência e contexto de endemicidade da doença de Chagas em nosso estado. Manifestar favoravelmente não quer dizer que eles vão investir recursos nesse momento. As 2 primeiras expedições desse ano ainda são com recursos da Fiocruz. A Fiocruz vai estar deixando esse kit em 2 locais esse ano, que foi o que a gente conseguiu em termos de projeto, né? Mas a gente imagina depois poder fazer, quanto mais gente formada, quanto mais capacidade de fazer essas expedições em diferentes lugares, a gente imagina chegar para o Ministério da Saúde, para a SVS, e colocar isso na LOA, colocar isso no planejamento orçamentário, para 23, 24, 25, 26, né, 2026, no planejamento orçamentário, daqueles estados que tiverem maior vulnerabilidade, ou que puderem ser exemplos, né, de uma intervenção
de sucesso num determinado local. Então, eu fiquei muito contente, agradeço nossas colegas que estão aqui, que batalharam por essa manifestação favorável da Secretaria, porque a gente vai estar trabalhando, então, a montagem do Expresso em Posse, tá? E aí, gente, como é que fica esse contato com os gestores? O que a Fiocruz tem a ver com isso? Eu disse para vocês, em 2022, nós temos um projeto que nós aprovamos para fazer 2 expedições. E a gente já buscou parceiros, DNDI, que é a iniciativa de medicamentos para doenças negligenciadas, Drugs for Neglected Disease Initiative, que é a sigla em inglês, e Médicos Sem Fronteiras. Essas 2 instituições, que são instituições não governamentais e humanitárias, elas já são parceiras desde do primeiro momento e elas querem se manter na parceria para 2022. Então, a gente imagina poder deixar um kit completo por conta da Fiocruz no Piauí, em Goiás e Pará, mas um kit de material. Um kit de pessoas, não. A gente imagina poder ajudar a pagar a passagem de algumas pessoas lá do Rio, para acompanhar, ajudar a discutir, a coordenar, mas só vão acontecer essas expedições se a gente tiver equipes locais. Nós não vamos com 40 pessoas para lá, como fomos em 2019, porque em 2019 a gente estava testando e validando a tecnologia. Então, nós tivemos que ter a nossa equipe que ia para lá. Então, agora é muito diferente, o valor também é diferente. Então, esse kit, depois eu vou mostrar para vocês, mais ou menos, também varia de acordo com o local, mas a gente vai desenvolver 3 kits, um para Piauí, um para Goiás e um para Pará, não nós, só da Fiocruz do Rio. Nós, com o pessoal da Secretaria lá do Piauí, no caso da Fiocruz do Piauí também, já que a gente tem um escritório lá, da Secretaria de Goiás e da Secretaria do Pará. Não existe Fiocruz em Goiás e não existe Fiocruz no Pará. Então, quem são os parceiros lá? As secretarias, as universidades, os institutos federais, que serão os parceiros diretos dessas iniciativas. Então, o que a gente está fazendo como Fiocruz? Buscando construir essas parcerias. Tá? Já em 2023, a gente não tem recurso para pagar uma expedição para 2023. E a gente sabe que os estados também não têm muitos recursos. Então, qual é a nossa iniciativa? É propor o custeio dessas expedições pelo Ministério da Saúde, no caso, como a Fiocruz é paga do Ministério da Saúde, a gente tem algum diálogo com o Ministério da Saúde, com a SVS diretamente, e aí a gente vai pensar em áreas prioritárias. Nesse caso, a gente vai pensar em áreas prioritárias no Ceará, na Bahia e em Minas, que são os 3 estados que a gente considera viáveis para a gente fazer no ano de 2023. Né? Desculpa, eu esqueci aqui Pernambuco. Cristina vai me matar aqui, vou até mudar aqui, porque senão ela vai me esganar. Eu esqueci aqui Pernambuco, Cristina. Já vou mudar aqui, senão você vai brigar comigo. Epa, cadê? Onde é que eu botei? Aqui, já vou mudar aqui. Então, são 4. A ideia é que a gente possa fazer pelo menos 4 expedições, mas os recursos para essa expedição ou vão ser recursos locais da própria Secretaria Estadual ou vão ser recursos articulados com o Ministério da Saúde, né, relativamente ao custo dessas expedições. Tá? A gente pretende fazer cursos EAD gratuitos como esse, um por semestre, tá? E a gente pretende fazer cursos presenciais a combinar, se isso for importante, se isso for necessário. Muitas vezes um curso presencial a gente consegue fazer num fim de semana, né? A gente consegue fazer sábado e domingo, manhã e tarde, num evento que seja organizado, chamado e custeado pela própria secretaria local, ou que seja compactuado com um projeto, por exemplo, o Integra Chagas, ou o Cuida Chagas, ou com um projeto da própria secretaria, da própria SVS. Tá? Então, a gente pretende manter, a partir de 2023, um curso por semestre, pelo menos até 2026. Tá? Bom, aí eu botei com um terceiro item, que a gente não faz nada sem recolher e sem agregar experiências anteriores. Então, essa ideia de expedições, e a gente chama as expedições do Expresso Chagas 21, lembra que 21 significa desafios do século 21 da doença de Chagas, e que só está em algarismo arábico porque as pessoas que interagiram conosco da Rio Chagas não sabiam o que era o algarismo romano, né? Então, não sabiam identificar o 21 de algarismo romano e nos alertaram que se a gente pusesse século 21 com X, X, Y, podia não ser compreensível. Então, nós mudamos para Expresso Chagas 21,
Mas não é 2021, já é 2022, 2023, 2024, é o século 21, tá? Mas a gente tem essa foto muito linda de Carlos Chagas na Amazônia, né, e no Acre, em 1912, porque desde 1912 que já se tem expedições. Em 1911 foi a primeira para o Centro-Oeste e Nordeste, depois 12, 13, foram muitas expedições que foram feitas no início do século passado. Então, nós fizemos em 2012, né, uma visita, né, a essas expedições, e a gente chamou 100 anos das expedições científicas. Nós até temos uma exposição com as imagens dessas expedições, é bem bonita essa exposição, ela pode ser vista no nosso site virtual do Instituto, tá? E aí nós fizemos, então, começamos as expedições contemporâneas. Então, nós fomos a Pernambuco, em Paudalho, nós fomos ao Acre 2 vezes, nós fomos ao Rio de Janeiro, a Miracema, fizemos Ceará, fizemos Quixeramobim e assim vai. Cada uma delas tinha um sentido. Nesse momento, ela não estava focada em Chagas. A gente fez uma parceria com o Ministério de Desenvolvimento Social, que estava implantando o Plano Brasil Sem Miséria, esse plano que teve muito sucesso em erradicar a miséria do Brasil e que agora voltou, né? Então, nós fomos colaboradores desse plano, e a nossa expedição chamava Expedições Fiocruz, Ciência, Educação e Cultura para a Saúde e Superação da Pobreza. Então, o nosso tema era pobreza, e em cada lugar eram os agravos importantes de cada lugar. E a gente juntava, essa aqui é uma foto que eu gosto muito de mostrar, porque é uma foto que tem gente da Fiocruz Rio, da Fiocruz Pernambuco, da Fiocruz Bahia, da Fiocruz Minas, enfim, das várias unidades da Fiocruz. Mas todo mundo que está aqui com essa camiseta é aluno ou pesquisador da Fiocruz. E as pessoas que estão sem camiseta, essa aqui é a secretária de Desenvolvimento Social da cidade de Paudalho, que foi a primeira cidade a assinar com o governo federal o acordo de implementação do Plano Brasil Sem Miséria. Por isso que nós fomos para Paudalho fazer a primeira expedição. Então, essa expedição nos deu muita experiência de como levar coisa, de como montar coisa. Nesse caso aqui, nós fizemos Chagas, que fizemos em Pernambuco. Pernambuco tinha 3 agravos importantes, que era esquistosomose, Chagas e leishmaniose. Então, nós trabalhamos as três doenças com foco na esquistosomose, que nesse local era mais importante. E aqui, depois de fazer tanta coisa, a gente fez um relatório, né, para quem estava pagando essas expedições, porque cada expedição dessa tem um custo de viagem e tudo mais, né? Então, ao todo, nós fizemos 26 cursos, né, são 360 horas de atividades de extensão entre 2000 e 2018, tá? Fomos mais de 600 participantes, e nenhum desses cursos foi online, gente. Vocês estão sendo a nossa primeira experiência online. Todos esses cursos foram cursos presenciais que a gente fez no local, tá? E por que eu estou falando deles? Porque sem eles nós não teríamos inventado nem tido coragem de montar uma expedição como essa. Ontem, na nossa aula, eu achei que vocês ficaram um pouco impactados, e falaram um pouco no final, achando que essa expedição é uma coisa muito grandiosa. A expedição pode variar. Repara o número de pessoas aqui: 2, 4, 6, 8, 10, 12 pessoas. Nós fizemos uma expedição a Miracema. Já essa aqui, que foi no Acre, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Aqui já tinha 20 pessoas, fora algumas que não ficaram na foto, né, que foram ao Acre. Mas quem é que pagou essas passagens para o Acre? Em parte o Acre e em parte a Fiocruz, porque nós estávamos desenvolvendo um projeto com o Acre, né? Então, novamente, a Fiocruz, ela vai onde ela consegue fazer pesquisa de boa qualidade, onde ela consegue articular pessoas e parceiros para pesquisas que sejam relevantes para a saúde pública, tá? E essa foi a última que nós fizemos, que foi em 2016, que foi muito interessante, que foi sobre dengue, né? E dengue nós fizemos junto com a equipe de saúde do MST, bem no interior de Quixeramobim, né? Era num assentamento de Quixeramobim. Isso foi uma das experiências mais ricas que eu tive, porque não só a gente trabalhou com ciência e arte para a prevenção da dengue, nesse caso, como a gente formou pessoas que até hoje estão fazendo essas atividades lá, com as tecnologias e com as metodologias que a gente trabalhou com eles, né? Foi uma parceria, então, com o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Disso tudo saiu o nosso projeto Ciência e Arte na Estrada, que é o projeto que a gente mantém até hoje, né? E que foi responsável por a gente fazer essa articulação de projetos. Como eu disse para vocês,
A gente estava fazendo um projeto de ensaio clínico de um medicamento, estava aqui o medicamento em busca de inovações para o tratamento da doença de Chagas, né? A gente fez o curso lá para os pacientes, depois criou a associação, criou um canal chamado Falamos de Chagas, até que criou o Expresso Chagas. O Expresso Chagas passou a ser uma expedição focada em Chagas, né? Para locais de área endêmica de Chagas, que era diferente simplesmente do locais de área endêmica de fome, dos locais de área que os estados teriam mais interesse, como é o caso de Quixeramobim, né? Estados ou municípios que tinham interesse específico em fazer expedições da Fiocruz. Então, essa articulação foi muito importante porque nós desde o início, tivemos como foco o empoderamento dos nossas pessoas afetadas, dos nossos pacientes. Essas pessoas são pacientes atendidas na Fiocruz, no Hospital da Fiocruz do Rio de Janeiro. Mas nenhuma delas nasceu no Rio de Janeiro. Todas nasceram em outros lugares, tá? Então, essa aqui é a dona Josefa falando em plena, na frente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 14 de abril de 2018, 2 anos antes da Organização Mundial de Saúde estabelecer o Dia Mundial de Chagas, para nós fez parte desse acúmulo de experiência. Então, eu diria que, e aí eu deixo a primeira pergunta para vocês, que é a seguinte: mostrei para vocês os antecedentes das expedições que nos levaram a isso, e a pergunta é: será que no seu território vocês têm experiências anteriores, antecedentes, na qual vocês possam ancorar o Expresso Chagas? Pode ser uma experiência de cultura, pode ser uma experiência de protocolo. Por exemplo, eu participei de alguns protocolos de Chagas agudo lá em Barcarena, lá em Combu, por exemplo, no Pará, né? Muita gente da Fiocruz trabalha em outras expedições, enfim, pelo Brasil inteiro, porque nós temos os laboratórios de referência para reservatórios, para triatomínios, laboratórios de referência nacional de reservatórios e de vetores, né, triatomínios também. Então, a gente Fiocruz ancorou a nossa experiência nos nossos antecedentes. Então, a pergunta é: pensem aí na cabeça de vocês, se vocês têm experiências anteriores em que vocês possam ancorar a proposta de Expresso Chagas. Pode ser uma atividade na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, pode ser uma atividade no Dia Nacional da Saúde, pode ser as atividades de dengue, que certamente vocês já fizeram no dia D da dengue, né? Vamos pensar e juntar aí essas experiências, porque essas experiências são muito importantes para dar volume, né? E dar história para a equipe que está montando uma expedição no local. Bom, finalmente tem essa questão da tomada de decisão, né? Como eu falei para vocês, não basta a cidade, você tem que discutir qual é o bairro e qual é o local que você vai fazer a coisa, né? Afinal, ou você vai para uma escola, ou você vai para um clube, ou você vai para um local onde as pessoas possam ir, possam ser chamadas aí, né? Uma feira, enfim. Então, essa é uma tomada de decisão que só no local pode ser feita, né? A decisão que nós tivemos, nós tomamos as decisões das quatro cidades que nós fizemos em Minas, em 2019, todas elas junto com a equipe da cidade. Não tem como o organizador e a comissão organizadora, que é o segundo item muito importante. Quem é a comissão organizadora? Pegue 2, 3, 4 pessoas que vão ser o coração da mobilização para fazer isso. Essa comissão organizadora, ela tem que ter um olhar muito sensível para esse local e tem que conversar com muita gente, ela tem que articular as parcerias locais. Quais são as parcerias locais? De educação, de cultura, de comércio. Essas parcerias são muito importantes de serem localizadas, tá? Finalmente, tem a data. Quando é que a gente vai fazer? Que dia que vai fazer? Você pode planejar uma coisa para o final do ano, você pode planejar uma coisa para o meio do ano, você pode planejar uma coisa para o meio do semestre. Se for fazer numa escola, nas férias é mais fácil. Se for fazer num território onde acontece o carnaval, não pode ser em fevereiro ou março, pode ser em outra hora. Enfim, isso é muito importante. E, finalmente, uma tomada de decisão sobre o processo de formação da equipe. A equipe não é só chamar, convocar. Ela tem que ser formada. Da mesma maneira que vocês estão sendo apresentados aqui e vão se habilitar a serem agentes populares de saúde que dominam ou que se apropriaram do Expresso Chagas, dessa tecnologia,
vocês também vão ter que compartilhar isso com as equipes que vão trabalhar com vocês. E esse processo de formação, como eu vou mostrar para vocês, ele tem também alguns períodos. A gente não pode fazer de hoje para amanhã fazer a expedição, tá? No caso, o contato, as articulações e autorizações são essenciais vocês terem contatos com a prefeitura, como disse o Valdinei ontem, né, com o seu gestor da saúde, com o seu gestor da educação, com o seu gestor da cultura, porque isso é uma atividade intersetorial de educação, saúde e cultura, mas não precisa ficar só na chapa branca, não precisa ser só as secretarias. Se você tem uma associação de cultura, uma associação de músicos, uma associação uma academia da cidade, academia de letras da cidade, e algumas cidades têm sua academia local de letras, por exemplo, ou de artes, vocês podem envolver essas pessoas. Os pontos de cultura que existem nas cidades são muito poderosos para isso. Tá? E, finalmente, tem uma articulação de comunicação local, que é muito importante ser feita, porque, também falou o Valdinei ontem, não existe nada que a gente possa fazer sem um pouco de comunicação, né? A comunicação é a alma do negócio, a gente tem que estabelecer uma comunicação legal, a rádio local, os jornais locais, entrevista com a comissão organizadora, o planejamento, o pessoal saber, vai acontecer isso, já vai avisando, não só pelos instrumentos de comunicação da própria equipe, mas também da própria cidade, tá? E aqui eu trouxe uns exemplos de orçamentos, né? A gente pode fazer um orçamento dividido em basicamente 3 grandes blocos. Um bloco de quanto que a gente vai gastar com as pessoas para estarem lá. Um bloco de quanto que a gente vai gastar para ter o material lá, que foi o que eu disse que a gente tem recurso da Fiocruz para as expedições desse ano. E um bloco de quanto a gente vai gastar de serviços que são necessários ou que podem ser necessários para aquele local, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem 2 opções. Uma opção que eu botei que é cara, que é a opção de trabalhar com as pessoas, dando a elas um prolabore daquele dia. Isso é a maneira como, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ou a OPAS, calcula. Ela não calcula só voluntariado. Nós, quando fizemos, trabalhamos voluntariado. Então, nós não tivemos esse custo, né, de um prolabore de pessoa por dia. Calculando aqui uma equipe de 20 pessoas, a gente tem vários custos que são necessários de serem pensados para sustentar as pessoas. Pelo menos o custo de lanche, água, né, almoço, deslocamento, camisetas e mochilas. Não tem como a gente fazer sem, no mínimo, esses R$ 2.900, que é para sustentar as pessoas. Porque quem faz acontecer a coisa são as pessoas. Não é um vídeo passando, são as pessoas que fazem. Então, esse é o mínimo que a gente pode ter para 20 pessoas, sem o prolabore, né, que sustentem um lanchinho de 15 reais, um almoço de 20 reais, um deslocamento de 30 reais, aí eu estou colocando o deslocamento do Rio de Janeiro, né? Uma camiseta 50 reais, como essa aqui nossa, a nossa foi 40, mas eu acho que hoje dificilmente a gente consegue menos, e uma mochila, porque a gente identificou as pessoas, no nosso caso, as pessoas não ganharam nenhum prolabore, elas levaram de presente para casa a sua camiseta e sua mochila, que elas usam até hoje, né? Então, esse é um custo que a gente estima por pessoa. Não mais do que isso. De modo geral, como a gente trabalhou com voluntariado, não teve o custo mais alto que seria se a gente fosse fazer um apoio, né, de diária para essas pessoas. Tá? Já os materiais gráficos, é muito difícil a gente fazer sem a cenografia toda. Tá? E essa cenografia, ela tem um custo que é um custo um pouco mais alto, em torno de R$ 8.000 para todos os itens que a gente lista aqui para cenografia e transporte desse material. Né? Então, a gente botou aqui cartaz para divulgação, pôster dos vagões, faixa, painéis, fichas de inscrição, crachás. Claro que para cada coisa dessa tem um custo unitário, tem a quantidade que a gente vai usar. Se eu vou para uma cidade de 10 mil pessoas, se eu for prever que as 10 mil pessoas vão estar lá, eu vou ter que ter 10 mil fichas de inscrição. Ou então, eu tenho um sistema articulado com o meu Instituto Federal local, em que toda a ficha de inscrição está eletrônica e está num tablet. Aí esse custo não existe mais da ficha de inscrição. Então, também varia, esse custo também varia
de acordo com a tecnologia que a gente usa. No caso de Minas, a gente tentou fazer as inscrições online, porque a gente tinha, não tablets, mas a gente já tinha um formulário nos celulares para fazer as inscrições, só que a gente teve problema de internet e não funcionaram as nossas inscrições online. Então, a gente foi para o papel fazer as nossas fichas de inscrição. Então, esse é um custo um pouco maior, que é o que a gente coloca em termos de materiais gráficos e impressos. E, finalmente, tem um custo que é de serviços, que a gente calculou aqui por dia, né? Um carro que a gente alugue com transporte, uma van que a gente alugue e um ônibus que a gente alugue para transportar as pessoas de um lugar para outro, quando isso for necessário. Isso varia muito de cidade para cidade. Nas nossas viagens lá para Minas, nós alugamos um ônibus em Montes Claros, que foi o ônibus que nos levou até as cidades, né? Claro que o número de dias que você aluga o carro varia com a extensão e o alcance daquela sua expedição. Mas é muito difícil você não ter um carro à sua disposição. E eu vou dizer para vocês, de modo geral, todas as expedições da Fiocruz de pesquisa, nós temos um carro de campo da Fiocruz que vai, né? E nós temos um carro da secretaria. De modo geral, as secretarias ajudam muito, né, com os próprios carros da secretaria. Então, talvez esse não seja um custo a ser pensado ou a ser contratado como um serviço, se a secretaria chega junto e tem a disponibilidade de um carro ou de uma van. E mais, as universidades que trabalham com a gente na atividade de extensão, muitas vezes têm ônibus. Então, talvez a gente não precise de ônibus. Então, esse custo aqui, que eu botei aqui por um dia, R$ 1.600, uma estimativa inicial, ele pode ser maior ou pode ser menor. Pode ser maior em função do número de dias, pode ser menor em função do número de parceiros que a gente agregue. A gente pode ter uma empresa de ônibus local que seja parceira. E aí a gente só vai fazer uma faixa para adesivar ou pendurar naquele ônibus, para que aquele ônibus possa ser identificado como o ônibus que está trabalhando no Expresso Chagas naquele dia. Então, fazer faixas de pano ou de adesivo, que a gente possa adesivar um carro, uma van ou um ônibus, entra aqui no material gráfico impresso, né? Então, a gente pode ter essa flexibilidade de transporte, mas não dá para fazer uma atividade sem o transporte, porque vai ter material para transportar, vai ter pessoas para transportar, e vai ter até que ter um carro. A gente teve, por exemplo, uma pessoa que passou mal, a gente precisou levar ela no hospital. Então, se a gente não tivesse um carro para transportar essas pessoas, a gente teria tido um problema. Claro que quando a gente tem um evento de maior vulto, a gente pode acionar os bombeiros locais, a gente pode acionar o SAMU, a gente pode ter outros parceiros que tenham que cumpram essa função de, por exemplo, apoio logístico num caso de acidente, né? Isso acontece quando a gente tem as eleições, quando a gente tem os dias nacional de vacinação. Aqui no Fiocruz, para você, dia de vacinação, a gente tem sempre ambulância disponível, né? E quem foi que pagou essa ambulância? Não foi a Fiocruz, foi o serviço que entrou como parceiro da Fiocruz naquele dia, porque ele dispõe de ambulância, né? Quando nós fomos fazer um Expresso Chagas aqui na Feira de São Cristóvão, que é um pavilhão de eventos que tem muitas pessoas do Nordeste, o nosso parceiro foi o Hemocentro do Rio de Janeiro, o Hemorrio. Então, eles tinham um ônibus e a gente usou esse ônibus como ônibus laboratório para coleta. Então, aqui, a depender do que você articula para essa expedição, nenhuma expedição vai ter o mesmo valor da outra. Então, Tânia, qual é o valor típico de uma expedição? Não dá para dizer. Aqui, eu botei para vocês R$20 mil, 20, 21 mil reais seria um valor típico, incluindo pessoas diárias para pessoas. Se a gente não incluísse, a gente ia ter 10, 11, 12 mil reais, seria um valor típico para uma expedição de 20 pessoas e um dia. Tá? E aí, como é que a gente tem dinheiro para isso? A secretaria dificilmente vai ter dinheiro para isso sozinha. Então, ou ela pactua isso na sua tripartite como um investimento, porque se é investimento de formação, é um investimento de capacitação, não só dos profissionais, mas também da população, né? Então, se ela pactua isso como recurso de capacitação, de formação, não gosto do termo capacitação, eu uso formação, né? Talvez o custo esteja, em parte, absorvido dentro desse orçamento, né? Então, novamente, tem que estar previsto no orçamento da secretaria essa proposta. Mas é o que eu disse para vocês, nós fizemos uma expedição
que em 4 cidades, que ao todo nos custou muito mais do que isso, porque nós tivemos que pagar passagem de avião da nossa equipe para lá, e a gente articulou isso a partir de um pool de recursos que várias pessoas que vários projetos contribuíram. Tá? Bom, então, quem são as parcerias para esses custos? Aí a pergunta que eu vou botar para vocês responderem de novo. Será que no seu território vocês podem pensar quais seriam os setores potencialmente interessados na realização do Expresso? A Secretaria de Saúde estaria interessada? A Secretaria de Educação estaria interessada? Comerciantes da região estariam interessados? Personalidades da cultura, personalidades do esporte, professores universitários, outros potenciais parceiros? Pensar nos parceiros da sua região. Tá? Então, isso também está ali no nosso formulário de hoje, nas nossas perguntas de hoje. Aí vamos entrar. Que horas são agora, meu Deus? Deixa eu ver se eu estou muito atrasada. Não, 6 horas, tá bom. Estamos quase terminando. Vamos entrar então um pouquinho de como é que a gente prepara essa equipe e forma essa equipe. Né? Já falei bastante da busca de parceiros. Como é que a gente prepara a equipe? Né? A gente tem, primeiro, a decisão de quem e o convite às pessoas. E as pessoas têm que vir participar porque querem participar. Algumas já participaram desse curso, ótimo. Grande parte das pessoas que participaram do nosso evento, lá, dos nossos eventos, são pessoas que tinham feito o curso de Ciência e Arte comigo, porque eu dou essa disciplina na nossa pós-graduação. Não era Ciência e Arte para Chagas, era Ciência e Arte em geral, para falar de ciência e para falar de saúde. Mas muita gente, então, veio do curso de Ciência e Arte. Mas outros vieram porque trabalham com entomologia, porque trabalham com epidemiologia, né? Então, identificar a equipe é muito importante. Fazer essa busca de parceiros, escolher os conteúdos, a gente tem que fazer oficinas prévias e tem que fazer reuniões prévias de formação. Então, não só as reuniões virtuais que a gente pode fazer, pequenos cursos, mini cursos de uma coisa ou de outra, como a gente fez um mini curso aqui de cada vagão, mas a gente pode fazer encontros presenciais, que no local são muito importantes, porque vão agregando a equipe, tá? A gente tem que preparar esse nosso plano de comunicação, como é que a gente vai divulgar, preparar os materiais. Preparar os materiais, é importante que a própria equipe ajude a preparar os materiais. Não adianta você encomendar e chegar os materiais prontos, porque a equipe não vai se sentir elaboradora, né? Não vai se sentir participante daquela concepção dos materiais. Então, nós não faremos materiais locais sem participação de equipes locais, né? Tem que pensar em local de guarda para esse acervo, porque vocês não vão jogar fora esse material depois que terminar. Então, onde é que vai ficar guardado? É numa universidade? Na secretaria? Onde é? A secretaria tem local para guardar? No final, fica um volume relativamente grande, né, de materiais. E os meios de transporte desses materiais até o local onde a gente vai fazer. E aí, eu trouxe aqui o Expresso Virtual de novo, com uma propaganda, para lembrar para vocês que a gente pode fazer vários desenhos. Esse aqui foi o desenho que o Eric fez para o Expresso Chagas 21, lá no Nordeste, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, já está ele indo, né, o nosso trenzinho indo lá para a região da Caatinga, né, não só do Cerrado, né, da Caatinga, já com um chapéu de nordestino, enfim, de boiadeiro, enfim, essas questões que a gente pode customizar para as várias regiões a nossa programação visual, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uma planilha que a gente vai mandar para vocês. Essa planilha ajuda a preparar, tá? Primeiro, a planilha ela tem uma lista de todas as pessoas, tá? Então, aqui, por exemplo, eu simplesmente apaguei o nome das pessoas do dia 29 de junho de 2019, mas eu deixei todos os campos da planilha, eu vou mostrar ela maior para vocês, aqui não dá para ver nada, né? Do que a gente precisa. Tá? Então, de modo geral, o nome da pessoa, qual o vagão que ela vai trabalhar, qual a função que ela vai ter, qual a segunda função que ela vai ter, se ela estiver sobrando aqui, ela pode assumir uma segunda função, qual é a atividade que ela vai ter naquele vagão, né? Aí depois tem todos os dados pessoais que a gente precisa para emitir passagem quando precisa, ou para preparar recibos e tal, que a gente tenha que prestar contas, né? Depois tem... Enfim, tem um conjunto de dados que eu vou mostrar para vocês a planilha em detalhe e vou passar esse modelo de planilha para vocês. Então, tem uma aba da planilha que é de pessoas, tem uma aba que é atividades e pessoas, em que a gente escolhe as atividades,
Tem uma aba da comissão organizadora, para quem é a comissão organizadora, tem uma aba de cálculo do custo total, né? E tem uma aba que eu vou chamar de exercício Piauí, exercício posse, exercício que vocês vão fazer de acordo com o que a gente conseguir montar de expresso para esse ano. Não ainda no próprio curso, não, gente, porque tanto Piauí quanto posse, que são os dois locais mais certos que a gente vai fazer o expresso, a gente vai fazer várias outras reuniões com a equipe local para poder detalhar tudo isso. Não é de hoje para amanhã que vocês conseguem detalhar tudo isso. Claro que quanto mais vocês detalharem, melhor. A gente já parte de uma prévia muito boa, né? Muito bem planejada, tá bom? E aí os parceiros, gente, uma coisa que eu queria chamar a atenção. Quais são as universidades parceiras que vocês pretendem chamar? Quais são as instituições não governamentais parceiras que vocês pretendem chamar? A gente pode ser um interlocutor com essas pessoas. Então, a gente pode ser um interlocutor com Médicos Sem Fronteiras, com o DNDI. E quais são os parceiros em termos de projetos que já existem na região? Por exemplo, em Minas, tinha um projeto chamado Samitrop. Samitrop significa São Paulo e Minas em Medicina Tropical. É um projeto que trabalha com Chagas e outras doenças tropicais entre instituições de São Paulo e de Minas. Esse projeto foi essencial, e esse projeto foi um dos que definiu que a gente fosse para Espinosa, porque eles iam fazer coleta em Espinosa. Então, o Expresso fortaleceu a coleta que esse projeto foi fazer. Então, eu estava falando com um colega meu da Bahia, por exemplo, lá da Fiocruz da Bahia, o Fred, que vai ter projetos em cidades onde ele vai fazer busca ativa e coleta. Então, esse já é um projeto que poderá ser um projeto parceiro. Para eles, é interessante que o Expresso vá. E para o Expresso, é interessante ir para um lugar onde já tem uma equipe mobilizada. Tá? Então, identificar projetos de pesquisa e de implementação que sejam importantes. Como é o caso aqui, por exemplo, a gente teve o Meditrop de 2019, agora a gente vai ter o Meditrop de 2022, já entramos em contato com os organizadores do Meditrop, por isso que a gente falou que vai ter uma atividade em Belém no dia 11, né? Então, isso vai ser importante. Da mesma maneira, associações locais. Aqui a gente tem a SBPC e a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e a Sociedade Brasileira de Proctologia, de Parasitologia, que são sociedades que chegaram junto com a gente desde 2019. Vamos procurar a direção dessas sociedades de novo para ver se elas, com o que elas podem ajudar. Se elas puderem ajudar, por exemplo, pagando as camisetas, pagando as mochilas, pagando as faixas, já é uma redução de custo. As prefeituras de cada local que a gente imagina e outros potenciais parceiros, tá? Esse aqui eu já mostrei para vocês. Bom, e aí a escolha do conteúdo, vamos pensar de novo no conteúdo e nas prévias de formação. A gente precisa formar as pessoas. Desculpe aqui que eu repeti a mesma imagem, eu tinha outras imagens, mas não deu tempo de preparar isso com calma. Para a versão final eu preparo mais bonitinho. Vamos pensar na escolha desses conteúdos a partir da programação que a gente mostrou para vocês, aquele pôster geral de programação e dos pôsteres que a gente tem de propostas. Lembra que no final de cada aula eu disse assim, o que vocês tirariam daqui, o que vocês manteriam daqui? Então, essa é uma escolha que no final a gente vai ter a lista lá, 40 atividades, vou fazer essa, mais essa, no total vão dar 15 atividades, ou vou dar 20 atividades. E aí, a cada atividade eu tenho que ter uma pessoa, ou a cada 2 atividades eu tenho que ter uma pessoa, então o número de pessoas da equipe depende do número de atividades que a gente faz. Né? Então, nem sempre a gente consegue fazer as 40 atividades. Se a gente fizer 10 atividades, vai ser um expresso bacana? Vamos ver quais atividades que vão ser articuladas para ser um expresso bacana. Então, o limitante para a atividade tem o conteúdo que você quer, o número de pessoas que você tem e a formação que você faz daquelas pessoas sobre aquilo. Tá? Finalmente, comunicação. Eu não tinha mostrado para vocês esse cartazinho. Nós fizemos um cartazinho para cada uma das cidades. Nessa cidade, por exemplo, a gente fez cinema na praça. Então, a gente chamou Ciência, Arte, Cinema, Grão-Mogol, 18 a 20, nós fizemos 3 dias, né? E aonde ficava e quem eram os parceiros. Esse cartazinho foi trabalhado pela equipe do local. Nós tínhamos a Unimontes lá, que foi lá e saiu colando cartaz em tudo que era canto. Foi na época do festival de inverno, então foi muito bacana. A assessoria de imprensa dos locais e as redes sociais dos locais ajuda muito a montar o sistema de comunicação. Tá? O que a gente precisa durante? Como eu falei para vocês, transporte da equipe, transporte de materiais. Se a equipe vai dormir de um dia para outro, vai precisar de alojamento. Se a equipe vai comer naquele dia, vai precisar de alimentação.
Se a equipe vai preparar o evento antes, ela pode ir um dia antes, ou ela vai ter que preparar de manhã e só pode abrir para o público de tarde. Então, essa questão também dos horários de abertura para o público não pode ser a hora que a equipe chega lá, porque a gente leva um tempo para montar as condições do local, como qualquer evento, né? A coordenação do local, o sistema de coleta de registro. Por quê? Você pode precisar coletar sangue, você pode precisar fazer teste rápido, você pode precisar fazer exame de sangue de sorológico, então vai ter que coletar tubo, né? Vai ter que preencher as fichas, né? A gente teve um problema em Minas porque nós não preenchemos a ficha da FUNED, a gente preencheu uma ficha da Fiocruz e não serviu, porque a gente tinha que ter combinado com a FUNED antes, que ia ser a própria ficha da FUNED. Depois nós tivemos que repreencher as fichas e foi uma coisa que deu um retrabalho, né? Os exames cardiológicos, é um lugar que tem muito problema de coração, precisa ter um cardiologista já lá que a gente possa aproveitar para fazer um rastreamento de exame cardiológico, por exemplo, com um eletrocardiograma. Isso pode ser feito, pode ser colocado. Existem eletrocardiogramas portáteis, a gente tem como disponibilizar. O que a gente não tem como disponibilizar é o médico cardiologista ou o técnico de cardiologia que faça os exames, mas a gente tem uma equipe de suporte e de ensino para isso. Então, por exemplo, a nossa equipe já treinou a gente em Belém na parte de cardiologia e pode treinar em outros locais. Então, a gente tem uma equipe de professores na Fiocruz que ajudam a fazer toda essa parte, tanto do teste rápido, quanto da sorologia, quanto de exames cardiológicos, tá? E aí a gente tem, então, o teste rápido. Se a gente for fazer exame, vai precisar... Quantos testes vão precisar? Qual é a estimativa? Quantos tubos vão precisar? Quantas fichas de registro do LACEN vão precisar? Então, isso tudo tem que ser pensado. Porque a gente pode fazer, como a gente fez só em La Sance, nós não fizemos nenhuma coleta de material, foi só a atividade educativa. Então, essa também é uma outra escolha que tem que ser pensada para que durante a gente tenha todo esse material e esses profissionais. Não é qualquer um que pode colher sangue, tem que ser um biomédico, tem que ser um enfermeiro, né? Ou um auxiliar de enfermagem que vai colher sangue, não é um estudante de biologia. Então, a gente tem que ter a responsabilidade profissional para tudo isso, tá? E, finalmente, a avaliação, né? A gente sempre colhe o relatório da equipe, cada membro da equipe que participou faz um relatório no final, né? Faz uma espécie de diário de bordo da sua experiência, primeiro livre, depois a gente faz reuniões de encontro da equipe para a gente trocar a nossa experiência. Quando a gente faz uma viagem de mais de um dia, 2 dias, a cada fim de dia a gente reúne todo mundo junto, faz uma roda e faz um balanço daquele dia. Porque os erros de um dia podem ser evitados no dia seguinte e corrigidos para o dia seguinte. Podem não ser corrigidos para aquele dia que passou, mas podem ser corrigidos para o dia seguinte. E esse acompanhamento diário é muito importante. A gente monta o nosso banco de dados, faz a análise do banco de dados, né, como eu mostrei para vocês todos os resultados que a gente conseguiu em 2019. A gente grava, né, reuniões e faz essas avaliações gravadas na medida do possível. Às vezes, a gente teve reunião que a gente não gravou, só fez uma ata de reunião, porque, enfim, estava cansado ou não tinha memória naquele momento. Enfim, a gente tem limitações que vão surgindo dia a dia, mas tudo isso faz parte do planejamento, tá? Então, lembrando aqui, essa é a nossa equipe que esteve aqui no curso, vocês podem entrar em contato com todos nós estamos dentro dos grupos Zaps de vocês, esses são os nossos colaboradores que estão na nossa retaguarda, tá? Então, todos eles podem ser contatados, se vocês precisarem, né? E aqui são os materiais que a gente pode, ou vocês fazerem localmente, ou a gente fazer com vocês, ou a gente fazer para vocês, a depender dessa combinação. Como isso depende de recursos, vai sempre depender da gente ter recursos para os nossos, enfim, para esse custeio, tá? Mas eu estou dizendo que, como isso é um projeto da Fiocruz, nós temos interesse em nuclear pelo menos um kit em cada região que possa ser itinerante, né, para aquela região ou macro-região de saúde. Temos interesse em fazer isso, vamos buscar os recursos da Fiocruz para ajudar a fazer isso, tá? Então, a faixa, a cenografia da estação, os próprios pôsteres, e aqui eu trouxe, vocês vão ter, cada aula eu mostrei os pôsteres da aula, né? Então, eu trouxe aqui só uma listinha simples, né? A gente não precisa de todos eles, vocês teriam que nos ajudar a elaborar os pôsteres da equipe, da expedição que vocês quisessem, né? Então, aqui são uns exemplos. Esse pôster é muito importante, porque é o pôster que tem as 40 atividades que a gente divulgou e que a gente trabalhou com vocês no curso e também em 2019.
né? Então, é com base nessas atividades que vocês vão dizer, ah, não, Tânia, eu quero que a minha equipe esteja preparada para fazer as 40, porque no primeiro dia a gente vai fazer 10, no outro a gente vai fazer outras 10, tudo bem, o que for. A escolha é de vocês, a flexibilidade é de vocês, tá? E assim vão. Aqui são os posters todos que eu mostrei para vocês, sim, nem todos estão aqui, mas vocês têm todos eles nas nossas aulas, e a gente tem um material em PDF com o conjunto de posters já dentro do nosso repositório de materiais, tá? Aqui é um exemplo, né, desses posters, e basicamente isso. Então, eu queria aqui encerrar. Ai, já são 6h15, então vou parar de compartilhar e a gente conversar um pouquinho de dúvidas, de expectativas. Que bom que a gente está com 77 pessoas presentes. Vamos abrir, então, aqui a nossa roda de conversa. Mãozinha para cima. Simone, a primeira, vamos lá. A primeira data é Piauí, então pode falar, Simone. Ai, Tânia, eu estava empolgada, agora eu estou morrendo de medo. E tem um áudio aí, atrapalhando. Eu acho que eu vou ter que... Eu também. Pronto. Então, vou tentar ser rápida. Nossa proposta para o Piauí, a priori, era porque a gente quer incluir dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Então, a gente escreveu o nosso projeto trazendo o Expresso para o Piauí, porque tinha uma dentro do edital do CNPq, tinha uma categoria que era como se fosse uma feira de ciências que fosse dentro do mês de outubro. Não precisaria ser nos dias da semana, mas que fosse no mês de outubro. Então, e que poderia ser só um dia, uma coisa assim. Então, pensamos numa coisa mais simples, até porque para trazer para cá, a gente sabia que tinha que trazer pelo menos mais uma pessoa, tem todo esse material para carregar e tal. Mas eu acho, assim, eu estou até nervosa com medo, porque você estava falando aí de como montar, e eu, ai meu Deus, será que não dá conta? Mas, e aí, alencando também, tem um aluno da Fiocruz Piauí que está fazendo doutorado com a gente, que ele é de um município chamado Arraial do Piauí, aqui no interior, é um município também endêmico, né, para a doença de Chagas, com muitos casos. A Jéssica, que é uma aluna, uma bolsista de pesquisa também do Piauí, está aqui fazendo o curso, e ela também está dentro desse projeto. Ela pode também me ajudar a falar um pouco mais. Eu não sei, não lembro, Jéssica, se você está aí, está me ouvindo, se o aluno, que é chamado Aldemis, ele é só o prefeito da cidade. Então, apoio para fazer, ele está super animado. Então, assim, eu acho que essa questão do alojamento, ter um lugar para guardar, ter um espaço que a gente pensou numa escola, né? Então, isso aí eu acho que está tranquilo de fazer. Eu não sei, eu não lembro qual é a formação do Aldemis, se ele é médico. Mas a gente também tem médico na equipe, né, que pode ir. A equipe do Fiocruz Piauí é pequena. Na verdade, aqui fazendo o curso, nós só temos 4. Eu, a Jéssica, que estamos como bolsista de pesquisa, e 2 alunos de doutorado que estão fazendo, que eu vi, né? A gente mandou o convite para as pessoas lá de Arraial, mandei, né, em nome do Aldemis, para ele convidar o pessoal para participar. Não sei se tem alguém participando, porque eu não conheço. Mas, assim, já anotei aqui que foi essa questão de alojamento, o número da equipe, que é pequena, mas a gente pretende, então, incluir o pessoal da UFIP e do IFIP, né? Temos nossos alunos bolsistas de iniciação científica também, que podem ser motivados a participar. Então, se a gente ganha o recurso da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente tem um dinheirinho para essa questão do transporte, diária, lanche, camisa, né? A gente pensou nisso. Também já tem uma pessoa que vai cuidar de toda a parte audiovisual. Ele já conversei com ele vai fazer fotografia, vídeo e, quem sabe, um documentário, porque ele é muito bom nisso. É um fotógrafo turco, maravilhoso, sociólogo, e ele vai ser super... tem uma visão muito legal em relação a trabalhos sociais. Então, é isso, gente. Eu estou muito empolgada. Eu estou com muito medo. Então, qual é o problema? Nenhum problema. Você já tem quase tudo resolvido. Já tem quase tudo resolvido. É começar, é botar as coisas, é planilhar
o Isso, evento e começar a isso, construí-lo aí. E você já isso. começou botando as pessoas no curso, já tem várias pessoas que têm noção, né? Porque Sim. uma coisa é a gente chegar, eu costumo dizer, o pessoal não gosta não, é assim, que nem a trupe de circo, que chega na cidade, monta o circo e chama a população, a gente não pode chegar numa cidade como uma trupe de circo, chegar, montar o circo e chamar a população, porque isso não é uma tecnologia social. Entendeu? O circo em si não é uma tecnologia social que vai ser apropriada pela cidade. Né? A tecnologia social é aquela que aquela população, que aqueles serviços se apropriam deles para multiplicar, para fazer como quiser depois. Então, a nossa contribuição vai ser, por exemplo, em relação à parte toda da programação visual, até da impressão das coisas. A gente não precisa imprimir no Rio e levar para lá. A gente pode mandar imprimir numa gráfica aí. Né? Sim, Muita coisa que a gente imprimiu em Minas, a gente imprimiu lá em Montes Claros, com a nossa parceira da Unimontes. Né? Então, são coisas que a gente pode fazer e a nossa relação aqui é total com vocês. A gente vai manter o tempo todo apoio, sustentação e a gente vai presencialmente, sem custo para vocês, acompanhar o projeto de vocês, tá? Com o custo uhum, dos nossos laboratórios aqui. Por quê? Porque isso faz parte do projeto. O projeto está no comitê de ética, entendeu? Então a gente tem um acompanhamento. Cada expedição que acontece para nós é um experimento que a gente está fazendo, sabe? É uma expedição importante de coleta de informações, nem que sejam com os próprios gestores. Né? Então, tudo isso para nós é muito importante. Então, a gente não vai abandonar vocês em nenhum minuto, em nenhum não, pelo amor momento, de Deus, nem tô achando que eu mas vou abandonar. ter Eu só vocês tô achando. apavorados é a última coisa que eu não quero. Então, não vou fazer mais curso Não, assim, vou fazer no susto, entendeu? Mas não é para não, ser no não, susto, é para eu ser tenho na consciência. Não, eu tenho certeza que eu vou contar com vocês em tudo, assim, eu preciso justamente de tudo isso, essas planilhas, essas coisas, até porque também uma coisa que a gente também está pensando é em não fazer todos os vagões, não sei se vai dar, porque vai ser um dia, né, vai ser uma ação de um dia, a gente está pensando em um sábado, mas a gente tem que ir antes, né, então, assim, tem a equipe para ir antes, para montar tudo, então talvez a gente tenha só que ver dependendo também com a equipe local, a gente vê quais são os vagões mais importantes, porque eles é quem tem essa vivência, né? Não é a gente que está aqui em Teresina, eu nunca nem Isso. fui lá em Arraial, mas como o aluno é só o prefeito, Então, é que vai nem a ficar nossa mais reunião com o fácil. Bambuí, o prefeito veio na reunião. Aí ele disse assim: eu quero o expresso aqui. Eu digo, pô, mas Bambuí não é tão vulnerável, a gente vai ter que mudar o Bambuí, todo mundo é conhecido, todo mundo é tratado, todo mundo já tem, Sim, mas eu quero na minha cidade. E sabe o que ele vai querer lá? Ele vai querer uma parte cultural de Chagas para ter o ICMS cultural da cidade. Então ele vai é. implementar um outro ganho diferente, uma agregação de valor que a gente não tinha inicialmente pensado, que é a possibilidade de ter um ICMS cultural se ele faz atividades culturais permanentes. Então, esse é um ganho que na nossa cabeça não apareceu e veio através da própria proposta da secretaria, entendeu? Então, são Nossa, coisas que que a bom. gente vai aprendendo nessa relação com os prefeitos, porque os prefeitos também opinam, né? Também querem. Claro. Ô, Então, Tânia, aí a gente, então é isso, a ideia é essa, eu acho que a gente tem pelo menos os braços, acho que a gente tem braço, e contando pelo menos com essa parte do apoio de vocês, e assim, a gente está torcendo, a gente recebeu só uma prévia da nossa nota na avaliação lá da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mas a gente ainda não recebeu o resultado final, né, se foi aceito ou não. Mas a gente vai fazer. É assim que a A gente gente vai tem que fazer. pensar, a gente vai fazer. E o A gente vai dinheiro vem fazer. depois. A gente vai Porque fazer. se você não tiver as decisões, não adianta ter dinheiro. E Então, se você assim, tiver o dinheiro sem as equipes, não sai. não Então vai você sair. precisa ter as coisas juntas, entendeu? E a motivação traz o dinheiro. e a Isso A planilha gente sentiu não isso foi na para pele. Fala, assustar, Eduardo. né? E a planilha não foi para assustar, a planilha foi para ter uma Não, foi para base organizar, para organizar. que ela pode ser muito diminuída, como a Tânia falou, né? Se tem uma faculdade, uma universidade, um instituto, ou a impressão sai pela prefeitura, o carro, enfim, isso pode ser bastante diminuído se tem essas parcerias. Uhum. Não, isso aí tudo a gente vai organizar. Eu só estou querendo, eu já estou animada para começar a organizar, porque eu sou extremamente sistemática
e perfeccionista, porque eu sou de virgem, e assim, eu preciso das coisas, eu sou a mulher que tem que viver numa planilha, com tudo meu tem que ser planilhado. Então, eu já estou, né, a pessoa virgem, a virgem em uma planilha agarrada. Então, eu só preciso isso, começar, organizar com as equipes, né, porque se a gente fizer mesmo no mês da SNCT, tem que ser outubro, né, que aí já está A gente perto. estava pensando de 3 a 7 de outubro para vocês. Não sei se é no início ou se é no fim de outubro. Aí vocês definem, né? Mas a gente vai para lá. Já falei para a Jacineira, a gente vai para o Piauí fazer isso com vocês. Tá? Ótimo, Agora, tá tem ótimo. posse estava previsto para 3 a 6 de novembro, né? Eles já estão discutindo com a gente isso há mais de um ano, né? Mas eu não sei se eles também estão assustados depois de fazer o curso. Eu estou aqui pensando como é que está os nossos colegas de posse. E Belém está previsto para 11 de novembro. Então, o que a gente vai fazer daqui agora é a montagem da nossa comissão organizadora local e da nossa interação Fiocruz, porque com esses 3, nós vamos custear o kit completo de vocês de materiais. O que a gente não vai custear? Viagem das pessoas nesse momento. Porque se são pessoas locais, elas não têm que viajar. Mas talvez a gente possa até, a depender, o custo de lanche, almoço, talvez a gente possa também ajudar. Porque nesse caso, como eu falei, das expedições de 2022, a gente tem recurso para isso. 2023, a gente vai chegar no Ministério da Saúde, com base nessa discussão dos estados vulneráveis, e fazer uma proposta, para a gente poder fazer, sei lá, 6 kits inteiros no ano de 23, 6 kits inteiros no ano de 24, 6 kits no ano de 25, e assim vai. Vamos fazer essa proposta. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai, não sei. Ok. Não, pois então vamos começar na hora que quiser. Já montar outro grupo, Express Chagas Piauí, e começar a pensar e a trabalhar. Mais alguém que queira falar? Luciana. Luciana, Goiás? Não, sou eu. Não é Luciana, é a Liliane. É uma eu tava com o emoção, nome né? Eu não sei o Luciana. que acontece nessa sala aqui, não, que eu não consigo renomear aqui. Não consigo colocar Tá meu mal, nome. não, a gente já te conhece. Amanhã eu te ensino, Lili. Não, até as meninas do CIEB já vieram aqui, ninguém conseguiu. Bom, boa noite a todos, né? Eu também compartilho um pouco da preocupação da Simone, porque, na realidade, é muita coisa para a gente organizar, mas eu acho que dá tempo. Acho que a questão da planilha ela é interessante, porque ela norteia, né? Organiza mais, né? O que a gente... que é a proposta, né? O que vem para organizar as ações propostas, né? No Expresso. Eu acho que a Beth é muito mais... Pode falar muito melhor, que eu acho que a Beth já está articulando, como a gente viu percebeu nas falas dela, né? Mas eu acho importante mesmo envolver toda a parte da comunicação também do município, né, que eu acho que é um ponto importantíssimo, né? Sei lá, divulgar em rádios, meios de comunicação locais, né? Que eu acho eles vão ser muito importantes nesse momento. Eu tenho uma preocupação com a questão da participação do pessoal da associação, porque como a Nilva ela é professora, eu não sei se ela vai estar em sala de aula, então assim, a gente tem que pensar, vou conversar com ela para ver se há a possibilidade dela ir ou não, né, ver qual seria o nosso plano B, porque eu acho importantíssima a participação da associação no Expresso, né, que eu acho que tem que ter. Mas isso é uma discussão ainda com a Beth, a equipe, né, de posse, da própria Regional de Saúde também. Eu fiquei muito feliz quando a Beth falou mesmo da questão da secretária de Saúde, né? Ela está envolvida. A gente teve reuniões com o secretário de Educação também, que eu acho que é importante, né? Acho que são 2 secretarias bastante importantes, mas nada impede também que as secretarias, né, outras secretarias, não sei se o município de Poços tem da cultura mesmo, alguma coisa desse sentido, né? Então, eu acho que a gente vai dar conta, Simone, viu? Vamos fazer o checklist. Eu não sei também se realmente não é nos 3 dias que a gente
A data está mantida, Tânia, até onde eu sei, a data realmente está mantida, no comecinho de novembro. Antes do Meditrop, né? Foi o que a gente conversou, antes do Meditrop. Porque na realidade a gente não queria que fosse na época de campanhas políticas, porque eu acho que o Expresso, ele leva muito essa questão também de políticas junto. Então, a gente pensou, foi um pedido até, né, na época que a gente conversou, né, Tânia, a respeito, que acho que a gente optou por fazer depois das Novembro. eleições, né? E também porque aqui chove em novembro, né? Então, a gente pensou em fazer no comecinho de novembro, justamente também já prevendo a questão das chuvas. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, né? Não sei se a Beth quer falar alguma coisa, mas é isso. Mas vai dar certo. Eu sou uma pessoa... Eu não sou virginiana, mas eu sou uma pessoa Vai dar certo. otimista, viu, Simone? Eu sou otimista, então eu acho que vai dar certo. Alguém disse Obrigada. aqui, cuidado com a Copa do Mundo, porque não pode marcar atividade no dia de jogo do Brasil, que não vai ninguém. É Então temos verdade. que ver isso. É verdade, está certo. O Aí a Brasil é o gente país também do tem que ver futebol. outubro por causa da eleição também, né? Eu acho. É. Porque tem, não sei, essa coisa de fazer evento antes, porque não pode fazer no dia de votar, claro. Mas Não, não não, sei se pode não. fazer alguma coisa antes também, né? Dia 2, se eu não me engano, é o primeiro turno. 2, A ideia era fazer entre o primeiro e o segundo turno, que é Entre o quando primeiro vai e o ser a segundo. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é de 3 a 7. Mas, então, mas o mês mas na todo pode ser categoria, feito. mas na categoria que nós concorremos pelo edital do CNPq, ela pode ser feita durante o mês da semana, durante o mês de outubro. Então, pode ser outra data, entendeu? Claro, claro. Mais alguém que gostaria de falar, gente? Alguém do Pará? Vocês gostaram de ter as aulas, né? Mas na hora de pensar em fazer, aí está todo mundo meio com medo. Como é que vai fazer? Não sei. Catarina, você não quer dar um depoimento de como é que foi esse engajamento, né, paulatino das pessoas, do laboratório, da equipe? A Rosana quer falar. Ah, Deixa a Rosana, palavra pode primeiro. falar, Rosana. Olá, gente, boa noite. Como eu falei ontem, né? É bem complicado, mas eu já andei fazendo uns contatos e eu vi aí na tabela que você colocou, Tânia, Barcarena, né? E eu quero até pedir para colocarem aqui o link no chat para eu dar uma olhada, porque eu quero ver Moju. Como é que fica essa situação? Moju, município de Moju. Como é que fica a situação do município de Moju nessa classificação? Então, assim, eu pensei, a primeira coisa é agregar ao Integra, né? Como eu faço parte do grupo do Integra, eu vou conversar com a Ângela para ver como é que a gente vai tentar integrar isso lá, no Integra. No Integra é ótimo. Mas eu também queria fazer em outro município nosso, que a gente tem um alto índice de casos, né, de doença de Chagas. Os casos já começaram a crescer. Ontem eu fui informada de 4 casos no município, e aí a gente precisa tomar da situação. Em relação ao que eu ouvi você falar, que você participou dos protocolos em Belém, né, no Cumbu, em Abaeté, eu também participei destes protocolos, porque eu estou na equipe de Chagas desde 2006, quando o programa começou no estado. Isso aí já voltei a uma confusão na minha vida, porque eu sou do estado e do município, às vezes eu ficava andando de um lado para o outro, mas sempre junto com as equipes de Chagas. E aí eu vi você também mostrar a questão dos ignorados, da forma de contaminação, né? As pessoas, às vezes, dizem, por que está ignorado isso? Só que, às vezes, a gente tenta encontrar. Eu te falo por experiência própria, porque a gente acompanha alguns casos, a gente acompanha as fichas, e, às vezes, a gente não consegue. Vou te dar um exemplo de um caso que nós tivemos aqui. O
paciente, só ele teve chagas agudas, sintomas parasitológico positivo, foi testado toda a família, ele não viajou. Primeiro pensamento é o açaí, ele não toma açaí, ele não tomou caldo de cana, ele não come caça. Então, assim, ficou muito difícil da gente conseguir descobrir como foi que esse senhor se contaminou. Rosana, Contaminou. só para te fazer uma pergunta, ele vai na mata, come palmito, alguma coisa? Não? Não sai da cidade, só fica na cidade, não viajou para lugar nenhum. Então, assim, foi muito complicado. Agora, assim, só que uma coisa que ele comia, farinha, né? E a gente também já encontrou o besouro em saca de farinha, nós temos esse histórico. E outra coisa que ele fazia era pegar a fruta da árvore, goiaba, jambo. Só que assim, pelo período da doença, ele informou que naquele período ele não tinha feito. Então, o município achou por bem melhor colocar ignorado. Ignorada. É porque, assim, era melhor dizer que eu não sei realmente, eu tentei achar, mas não encontrei, do que ir lá e falar que ele tinha se contaminado no alimento que podia não ser. Então, eles preferiram deixar ignorado. Então, a gente não gosta do ignorado. Hoje eu estava dando uma aula de atendimento antirrábico e eu falei, evitem colocar o bendito do ignorado, porque é como se a gente estivesse falhando na investigação, né, no preenchimento da ficha. Mas, assim, às vezes é inevitável. Infelizmente, às vezes a gente não consegue. A gente tenta, mas não consegue. Existem municípios que realmente não investigam. Mas tem município que faz o dever de casa e não consegue chegar a um denominador. Então, assim, isso é uma coisa que eu brigo muito, eu bato muito nos municípios, esse preenchimento, para que não tenha essas inconsistências e essas incompletitudes nas fichas. Mas, infelizmente, às vezes, depende da nossa vontade. E, assim, vontade de fazer o expresso total e completa. Então, vamos ver como é que a gente vai tentar mobilizar com esses municípios para ver se a gente consegue. Porque, no caso, eu ainda tenho, na minha regional são 5 municípios, eu tenho 2 municípios contemplados com projeto, um com Integra e um com Cuida. Então, eu ainda tenho mais 3 municípios para trabalhar. Só que eu tenho só para 2. E a gente vai tentar montar essa articulação aí que vocês estão. A gente vai reforçar essa articulação aqui na Fiocruz. A gente tem uma reunião até amanhã no nosso programa de Chagas para integrar os projetos de Chagas da Fiocruz, que também faz parte disso. Obrigada, Rosana. Tem a Beth que está inscrita e o Valdinei. Vamos lá, Beth. Boa noite a todos, Tânia, Liliane. Então, a Cláudia não está aqui, mas antes de ontem conversei de novo com ela. Ela vai colocar a assessoria de imprensa da prefeitura, ela vai usar as demais secretarias, então, assim, ela está muito confiante e eu também, sabe? Então, assim, ela falou, Beth, você pode solicitar o que você quiser, então a gente está muito empenhado mesmo, e eu acho que isso é bom, né? Quando o gestor está nesse propósito, vão aproveitar, né? Vou aproveitar, Liliane, vamos aproveitar esse expresso aí para poder fazer muita coisa aqui em Posse, né? Então, eu fico bem feliz, né? Então, assim, quando o gestor te coloca tudo à mão e fala que vai fazer e quer fazer, que ficou impressionado com o projeto, isso é muito maravilhoso, né? Para uma região daqui que precisa. Inclusive, só deixa eu falar, eu dei uma sugestão, porque eu já fiz curso de gastronomia, né? Aí pensei a gente fazer uns menu de degustação com as comidas daqui da região. Então, ela gostou também dessa ideia. Então, eu estou achando que vai sair muita coisa aqui, viu? Obrigada, boa noite. Mas agradecimento por poder fazer parte, né, de um projeto tão lindo. Né? Projeto não, já é uma coisa que se efetivou, né? A gente só vai ter a oportunidade de conhecer vocês e recepcionar aqui a Fiocruz em Posse.
viu? Obrigada. Ótimo, Beth, ótimo. Só abraço, só carinho para vocês. Silvéria, Obrigada. um beijo, viu? Tá certo. Nós temos aqui o Valdenei, que também quer falar, com a mãozinha levantada. Os colegas do Pará. Fala aí, Valdinei. Boa noite a todos. Queria só relatar que essa Eita. planilha aí não é para ter o planejamento. A planilha ali pode ser resumida ali em 5 linhas, 5 colunas ali. Eu creio que aqui em Belém, como já tem um projeto, vocês já passaram por aqui, já foi na Ilha de Cumbu, Abaetetuba. Eu ainda não falei com a minha chefia imediata, porque está havendo uma troca aí, então quando o próximo assumir, a primeira etapa dele já prestar serviço vai ser o engajamento no Expresso 21, no Expresso Chagas aí, que vai vir dia 11 aí, tá bom? Então eu creio assim, em questão de transporte, de equipamento, de mão de obra, vai cair bastante lá os números daquela planilha lá. Né, questão de trabalho, tanto questão se tiver coleta, na entomologia tem técnicos de laboratório, eu faço análise clínica no campus Ananindeua do Instituto Evandro Chagas, ainda não me formei, mas eu faço por lá, mas lá na entomologia tem enfermeiro, tem enfermeira, tem técnico de laboratório que pode estar fazendo a coleta, procedimentos de teste rápido, se tiver o kit, lógico, né? Tanto na prefeitura local, ou se vier daí com vocês, que trabalharam na frente aí dos testes rápidos para Covid, esse pessoal, a entomologia estava em peso nas ações, então eu creio que vai diminuir bastante o gasto, né? Que tem, porque para acontecer um evento desse, só o deslocamento do Rio de Janeiro para cá já é um custo enorme, né? Assim, se comparar assim, porque a gente quer alcançar ali não somente a população de classe média ou alta, o foco ali é a classe mesmo ali, que o nome agora é desfavorecido, né? Não é a classe mais pobre, é a classe desfavorecida. Então, o nosso ponto é que, como você falou, se tiver um resultado ali positivo de 5, 6 pessoas, é gratificante, é um trabalho, é um resultado que a gente busca, né, para a gente levar em frente. E como eu estava assistindo ontem, eu percebi que você falou que de 100%, 20% só das pessoas desenvolve ali a crônica, né? 80% é assintomático ou vive com parasita e não tem manifestação nenhuma, entendeu? Então, é muito importante, sim, o teste na hora, o teste rápido. Eu sei fazer o gota espessa, então tem aquela coloração, custa mais, mas se eu tiver um treinamento do teste rápido, eu posso me prontificar também, fazer lá a coletinha e fazer o procedimento. Então, só esperança, né? Se eu ganhar na independência aí do dia 7, eu custeio todo o custo do Expresso Chagas 21. Não, Então, a gente vai bora. conseguir. Quem tem que pagar isso é o SUS, gente. Isso é uma atividade do SUS, é uma tecnologia para ser implantada no SUS. Essa Com é a certeza, proposta, entendeu? Da mesma maneira com que. certeza. Agora, E, vamos ver. e parcerias, né, além da prefeitura, que é um órgão que deve acolher vocês, temos universidade, temos teatros, né, que pode estar levando um documento, tem escolas, tem associações de dança, que eu coloquei lá, qual o vagão que você poderia adicionar, um vagão de dança, que aqui no Pará o carimbó é muito forte, né, carimbó. Na questão lá que você falou, na questão da gastronomia, colocar um vagãozinho ali de comida, que lógico, para comer, tem... Aqui em Belém você deve saber já o ritmo que toca Belém. É muita comida, é muita coisa. Então, o planejamento ele tem que nascer muito antes do acontecer, porque o acontecer é reflexo do teu planejamento. Então, é só esperança. Estou só esperando, estou ansioso para amanhã,
né? Confesso, vai ser um dia especial para mim, porque eu vou estar finalizando o curso e é o meu aniversário amanhã, então vai ser uma data especial para mim. Espero poder Legal. aí apresentar meu trabalho e dar seguimento, não perder o contato com vocês, né? Tive um treinamento recente no LACEN, no Laboratório Central, sobre identificação e análise de lâmina de chagas. Então, assim, tenho outros colegas, outras pessoas que com certeza iam gostar do Expresso Chagas em seus municípios, né, daqui do estado do Pará, tá bom? Então, agradeço, já está dando aí quase 7 horas aí, então, só esperança. Bora se planejar para dar tudo certo. Obrigada, gente. A gente já passou 15 minutos do nosso tempo Deixa eu e... só complementar uma coisa, gente. fale. 1 minuto. Porque eu vi aqui o chat, eu acho que tem um pessoal que é de Arraial que está fazendo, porque eles botaram no chat que o Aldemes, que é o prefeito, é médico. É médico, advogado e enfermeiro. Esse a gente tem que fazer lá. Ele é prefeito, médico, advogado, enfermeiro e quer fazer o Expresso. Tem que ir lá, gente. Não tem outro jeito. Então tem um pessoal de Arraial aqui que está fazendo o curso. É isso aí, eu sei. Então, gente, olha só. Amanhã é o último dia de aula. A gente precisa organizar a apresentação de vocês. A gente vai fazer isso através do Zap. É importante que a gente saiba todo mundo que vai entregar o trabalho individual ou que vai entregar o trabalho coletivo. A gente não vai ter tempo para todos apresentarem, então a gente vai ter que organizar isso para não ficar bagunçado. A gente queria que vocês informassem para a gente aqueles que querem apresentar amanhã. A gente deu mais uma semana de prazo para aqueles que querem pensar mais, escrever depois até sexta-feira que vem. Amanhã é uma grande roda de conversa em que nós vamos falar muito pouco. A gente vai dar uns pitacos aqui e ali, a gente vai falar muito pouco, a gente quer ouvir vocês, tá? Para saber qual foi o resultado desse curso. Qual foi o resultado desse curso? Porque para nós é a primeira experiência de fazer o curso é essa, entendeu? No caso, temos que enviar em Word para vocês, em PDF? O trabalho em Word vocês podem enviar para aquele e-mail expressochagas@gmail.com. Qual é, Rita? Rita já botou lá no grupo, pode... É expresso.chagas@ioc.fiocruz.br. Vou enviar no grupo também. Tá bom. Então, é o e-mail oficial. A gente tinha antes o extraoficial e agora a gente está usando o oficial. Tá bom, gente? Então, muito obrigada e até amanhã. Vai faltar o nosso bolo de fim de curso, que a gente sempre faz nos presenciais, né? A gente faz uma festa e tal, mas vamos ver. Não sei como é que vai ser um sarauzinho no final de música para a gente encerrar o curso amanhã, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos e até amanhã. Tchau. Estamos ansiosos.